Pessoal, vamos resolver aqui a questão 8 da nossa lista 2, né? E ela fala assim, a água deve ser aquecida de 10 graus Celsius para 80 graus Celsius à medida em que escoa através de um tubo de 2 centímetros de diâmetro interno e 13 metros de comprimento. O tubo está equipado com um aquecedor de resistência elétrica que fornece aquecimento uniforme em toda a sua superfície. A superfície externa do aquecedor está bem isolada, de modo que, em funcionamento permanente, todo o calor gerado pelo aquecedor é transferido para a água no tubo. Considerando que o sistema deve fornecer água durante uma vazão de deve fornecer água quente a uma vazão de 5 litros por minuto, determine a potência da resistência do aquecedor. Além disso, estime a temperatura da superfície interna do tubo na saída. Bom, pessoal, então é o seguinte, a gente tem um tubo, né? Eu vou tentar fazer um rascunho aqui. Então, a gente tem um tubo aqui. Esse tubo tem um comprimento de 13 metros. Então, 13 metros. O diâmetro dele é 2 centímetros. Então, 2 centímetros é 0,02 metros. Certo? E aí está entrando aqui água a 10 graus Celsius, uma vazão de 5 litros por minuto. Está saindo aqui a água, a mesma vazão, uma temperatura de 80 graus Celsius, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar propriedades da água, né, a uma temperatura que seja razoável aqui para tudo isso. Então, qual é uma temperatura razoável? Bom, a média do que está entrando e saindo pode ser uma temperatura razoável. Então, vamos pegar aqui, ó, uma temperatura média que vai ser 10 mais 80 sobre 2, 45 graus Celsius. E aí, se a gente for na tabela A9, então, tabela A9 de propriedades da água, óbvio que na prova eu daria essas propriedades para vocês já, mas como isso aqui é um exercício, a gente vai na tabela, e aí, para 45, talvez tenha que fazer uma interpolação para 45 graus Celsius, mas a gente vai pegar que o ρ da água é 990,1 kg por metro cúbico. A gente vai pegar também que o K da água é 0,637. Isso é watts por metro grau Celsius. A gente vai pegar aqui Ni, coeficiente de viscosidade cinemática, né? A viscosidade dinâmica sobre ρ. E isso na tabela direto a gente pega que é 0,602 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. E a gente vai pegar aqui CP. CP da água é 4.180 joules por quilograma grau Celsius. E por fim, a gente vai pegar que o Prandtl a essa temperatura é 3,91. Certo? Então a gente pegou aqui algumas propriedades. Bom, uma das coisas que ele pede é a potência da resistência do aquecedor. E ele dá tanto a vazão de água, quanto a entrada, a temperatura de entrada dessa água, quanto a temperatura de saída dessa água. Então veja bem, todo fluxo de calor que eu tenho que ter, tem que aquecer uma certa massa, vazão mássica de água, vezes um certo CP, vezes uma diferença de temperatura da saída menos a entrada. Então, temperatura da saída menos temperatura de entrada. Certo? Qual é a massa? Ora, vazão mássica é quilograma por segundo. O que ele deu foi litro por minuto. Litro por minuto eu consigo passar para, talvez, metro cúbico por segundo, certo? E quilograma por metro cúbico é a densidade. Então eu tenho que m ponto
é ρ vezes essa vazão volumétrica, que eu estou chamando aqui de um V diferente aqui, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, isso aqui, certo? E aí, ó, quanto que é então? Rho, 990,1 quilograma por metro cúbico. E a vazão volumétrica, então, é o quê? 5 litros. Litros é decímetro cúbico. Para eu passar para metro cúbico, é 5 vezes 10 a menos 3. Então, metro cúbico, ali era litro por minuto, então metro cúbico dividir por 60 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos, certo? Eu vou ter metro cúbico por segundo. Então, se eu faço essa conta, eu tenho que m ponto se fizer essa conta é para dar 0,0825 quilogramas por segundo. Então, essa é a vazão máxima, certo? E aí, tendo a vazão máxima, eu consigo calcular Q ponto. Então, Q ponto é 0,0825 vezes o CP, que está ali, 4.180. Depois eu boto as unidades. Vezes essa diferença, 80 menos 10, certo? E as unidades disso aqui é o quê? Eu vou botar embaixo aqui, tá bom? Então, esse aqui é quilograma por segundo. 4.180 é joules por quilograma grau Celsius. E ali em cima é grau Celsius. Então, isso aqui, ó, vai cortar quilograma 1 quilograma. Grau Celsius 1 grau Celsius vai ficar joule por segundo, que é o que a gente queria. Se a gente faz essa conta, o resultado dela é 24.140 joule por segundo. O que é joule por segundo? Watt, certo? Então, essa é uma das respostas que o exercício queria. Então, beleza, já resolvemos uma parte, certo? Agora, a outra parte que ele quer é a temperatura da superfície interna do tubo na saída. Então, como que a gente vai fazer isso? Daí agora sim, a gente tem que usar convecção, né? Convecção forçada interna, que é o objetivo desse capítulo, certo? E aí, ó, quando eu falo em convecção, o que eu preciso determinar? Eu preciso saber como que o escoamento se comporta. E isso, eu sempre preciso do número de Reynolds para isso, certo? O número de Reynolds é o quê? Pode ser escrito como velocidade vezes o diâmetro hidráulico, nesse caso é o próprio diâmetro interno, certo? Sobre Ni. Essa é uma das formas de escrever o número de Reynolds. Mas qual é a velocidade? A gente não sabe ainda. Mas olha só, o que é a vazão? A vazão é litro por minuto. É uma unidade de metro cúbico por uma unidade de tempo, certo? Se eu multiplico isso pela área de seção transversal pela qual essa vazão está passando, eu vou conseguir, aliás, se eu divido, né, pela área de seção transversal que está passando, eu vou conseguir ter uma velocidade, porque o metro cúbico vai se transformar em metro e o tempo vai continuar lá. Então, olha só, veja se faz sentido. Velocidade é a vazão. Vou botar um pontinho aqui. Deixa eu voltar aqui e botar um pontinho aqui também, porque é por tempo, certo? Então, é a vazão volumétrica divididos pela área AC, porque é a área da seção, né? O C do inglês é de cross-section, certo? Por isso que a gente geralmente usa o C. Então, ó, qual é a vazão? Né? A gente já tinha visto aqui, 5 vezes 10 a menos 3 sobre 60, isso vai me dar em metro cúbico por segundo. Isso divididos pela área. Qual é a área da seção transversal? Ora, é a área da circunferência, né, dessa seção transversal. Então, como que é? Πd ao quadrado sobre 4. Ou então πr ao quadrado, né? Como r é d sobre 2, fica πd ao quadrado sobre 4. Então, π
Diâmetro é, como eu botei aqui, 0,02 ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai dar metro quadrado. Então, o que vai sobrar disso? Vai sobrar V igual a... Se a gente fizer as contas aqui, vai dar 0,2653 metro por segundo, unidade de velocidade. E aí agora a gente consegue calcular Reynolds. Então o número de Reynolds é isso aqui, 0,2653, vezes o diâmetro hidráulico, que é o próprio diâmetro do tubo, 0,2, que é metro, aqui era metro por segundo, divididos por Ni. O que é o Ni? Aqui a gente pegou na tabela, 0,602 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Então, olha só, metro por segundo, segundo vai contar com segundo, metro vezes metro vai contar com metro quadrado. Reynolds é adimensional, como a gente já sabia. E se a gente faz essa conta, Reynolds vai dar 8.813. Ora, quando a gente conversou sobre tipos de escoamento em tubos, né, em tubulações, a gente viu que o valor para ser laminar é menor do que 2.300. Para ser turbulento, teria que ser maior do que 10.000. 8.800 está muito mais próximo de 10.000. Então a gente vai considerar que o escoamento é turbulento. Está muito mais próximo do que em relação ao escoamento laminar. Tá? Então a gente vai considerar isso. E aí, para escoamento turbulento, a gente tem que o número de Nusselt. O que é o número de Nusselt? A gente pode escrever ele como H vezes o diâmetro hidráulico sobre K. Mas a gente também pode escrever ele, para escoamentos turbulentos, como 0,023 vezes o número de Reynolds elevado a 0,8. Escoamento turbulento, né? Que é o nosso caso, vezes o Prandtl a 0,4. Certo? A gente pode escrever dessa maneira. Então, ó, número de Nusselt, 0,023 vezes, e a gente vai substituir aqui o Reynolds, 8.813 elevado a 0,8. Prandtl, a gente pegou lá na tabela, 3,91 elevado a 0,4. Beleza? E aí o número de Nusselt, se a gente faz essa conta, um número adimensional que vai dar 56,85. Ora, mas por que a gente calcula o número de Nusselt? Justamente para calcular o H, o coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? Então ali, ó, do número de Nusselt, a gente tem que H é igual a Nusselt vezes K sobre o diâmetro hidráulico. Então, H é esse número de Nusselt, 56,85. K, a gente pegou ali das propriedades, 0,637. E o diâmetro é o diâmetro do tubo, 0,02. Então, Nusselt é dimensional, K é watt por metro grau Celsius, e esse aqui é metro. Então, metro vai cortar com metro, vai ficar watt grau Celsius. Aliás, não vai cortar, né? O metro que está dividindo, vai ficar metro quadrado. Então, H, se a gente faz essa conta, fica 1.811 watts metro quadrado grau Celsius. Beleza, achamos o H. Daí o que falta a gente achar, né? A temperatura de superfície do tubo na saída. Então, olha só, daqui a gente vai usar a lei de Fourier, a lei de Newton, né? De Fourier não, de Newton. Que é HAS, temperatura da superfície
menos temperatura do fluido. Lembra disso? Mas ele quer na saída. Então, olha só. Que ponto a gente já viu, que é o quanto ele está, é o que a gente calculou aqui embaixo. Estou até fazendo aqui uma marcação. Quanto ele troca de calor entre a resistência elétrica e a água, certo? Ao longo do tubo. Então, essa quantidade de troca de calor vai acontecendo ao longo do tubo. Agora, se eu quero determinar a temperatura em certa parte do tubo, eu vou usar o H de transferência de calor, vou usar a área até essa certa parte e vou usar a temperatura do fluido até essa certa parte. A temperatura do fluido sai de 10 graus e vai até 80, certo? Que foi dado do enunciado. Se eu quisesse determinar no meio, eu ia usar a área de superfície equivalente ao início até ao meio e usar a temperatura do fluido aqui na metade, que eu poderia, por exemplo, estimar como sendo a média aqui, os 45 graus, certo? Mas como ele quer no final, então a temperatura que a gente vai usar é 80 graus. Então, ó, que ponto a gente tem, né? Então, que ponto a gente tem? Tá ali, 24, 140 watts, H, 1811 watts por metro quadrado, graus Celsius. Área, qual é a área? É o perímetro da circunferência vezes um comprimento. O comprimento do tubo inteiro, nesse caso, que a gente quer determinar a temperatura no fim. Então, como é que é o perímetro? É 2πr, ou então πd. Então, π vezes d, que é 0,02 metros, vezes 13 metros. E aqui, ó, temperatura de superfície, eu quero determinar, menos a temperatura do fluido ali na saída, que é 80 graus Celsius. E aí, pessoal, se a gente resolve para achar a temperatura de superfície, a gente vai chegar no valor de 96,3 graus Celsius. E assim a gente termina esse exercício, tá bom? Então é isso, eu vou considerar a superfície, a área de superfície, até o ponto que eu quero determinar. Como eu queria determinar a temperatura na saída, tive que considerar a área de superfície inteira. Beleza, pessoal? Até o próximo exercício.